Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao 39º dia do nosso devocional. E eu sou muito feliz por tudo que Deus tem feito na nossa vida. E sem dúvida é um prazer e uma honra compartilhar desse espaço e compartilhar de um pouquinho do que Deus fala ao meu coração com vocês. Então, o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, no horário que você estiver vendo esse vídeo, é o texto de Salmo 1. E Salmo 1 ele vai falar muito sobre o nosso devocional, sobre o que a gente está fazendo aqui. Mas ele começa assim: bem-aventurado ou feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada junto a ribeiros, dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele produz, tudo que ele faz, prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse texto é muito bonito, muito belo, porque esse salmo, ele mostra que feliz é o homem que escolhe minuciosamente onde pisa. Então, geralmente nós temos muitas pessoas ao nosso redor e nós temos contato com muitas pessoas ao nosso redor todos os dias. Seja na escola, na faculdade, no curso, no trabalho, na condução, na igreja. Nós sempre vamos ter contato com pessoas, somos pessoas sociáveis, então nós sempre temos contato com pessoas, até mesmo com as pessoas da nossa família. E aqui, esse primeiro conselho é muito interessante de se pensar ele parte passo a passo, porque ele diz o seguinte: feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeira coisa que eu vejo aqui é que feliz é aquele que não busca a direção da sua vida no conselho de qualquer pessoa, mas ele busca a direção da sua vida na palavra. Esse é o primeiro passo. Quer o melhor conselho e quer a melhor direção para a sua vida, busque em Deus, não nos homens. E aqui quando fala de ímpios, fala justamente de você ser cristão e buscar conselhos naqueles que não são cristãos. Então é pior ainda. Não que os veja bem, eu quero deixar bem claro nesse vídeo. Não que os ímpios sempre tenham conselhos ruins. Existem pessoas que são boas no que fazem e às vezes elas vão te dar conselhos bons relacionados a trabalho, a faculdade. Realmente você pode extrair coisas boas de pessoas que não estão no seu círculo de, por assim dizer, religioso. Existe muita coisa boa lá fora. Por isso que a Bíblia diz: analisa tudo e retém o que é bom. Então você precisa ter essa sabedoria e discernimento para escolher o que é certo. Mas quando está falando aqui desse tipo de ímpio, aqui especificamente nesse salmo, são as pessoas que realmente estão vivendo uma vida dissoluta, estão vivendo uma vida que é totalmente oposta àquilo que a Bíblia defende. Então não é só uma pessoa que às vezes é uma pessoa justa, uma pessoa boa, uma pessoa que está ali se abstém dos pecados e tem uma vida regrada, tem uma vida mais centrada, mais séria. Aqui está falando sobre aqueles que estão vivendo a vida louca. Então toma cuidado com a pessoa que está vivendo uma vida maluca e você buscar conselho na vida dessa pessoa. Porque certamente se ela está perdida numa vida maluca, ela vai te dar um conselho maluco. Então não vai condizer com aquilo que você precisa. O segundo ponto é: não se detém no caminho dos pecadores. Corrobora com o primeiro. O primeiro é não tomar conselho. O segundo ponto é não andar, não ficar caminhando junto com essas pessoas que estão vivendo essa vida louca. Assim, de vez em quando você encontrar, conversar, compartilhar amor, compartilhar do evangelho, compartilhar de coisas boas e tudo mais, isso é bacana de fazer. Ao contrário, nós nunca iríamos evangelizar ninguém se não nos misturarmos, não caminharmos com as pessoas do mundo. Então o ponto não é esse de você se isolar e excluir todo mundo. É você ter a sabedoria de não andar os mesmos caminhos. Ou seja, você pode
conviver, você pode estar junto, trabalhar junto, conversar, ter algum tipo de contato, amizade, não tem problema nenhum ter amizade. O ponto é você não caminhar os mesmos passos dessas pessoas. Mais uma vez a gente volta na vida maluca. A pessoa está vivendo uma vida maluca, usando todo tipo de coisa errada, fazendo todo tipo de coisa errada. E você conhece essa pessoa, tem amizade às vezes até, tem contato com essa pessoa. O que a Bíblia está dizendo é que você não ande os mesmos passos, não ande os mesmos caminhos. Porque Deus tem um caminho diferente para você. Nem se assentar na companhia dos zombadores. Esse é o terceiro ponto. Então, não tomar conselho, não andar no mesmo caminho e não sentar com pessoas que zombam aquilo que você defende. Então, às vezes nós temos amigos que brincam, fazem uma graça, paz do Senhor, irmão, faz alguma brincadeira e tá tudo certo. Mas quando parte pro lado da zombaria e do desrespeito, aí você não tem o porquê caminhar com essa pessoa, nem ter nenhum tipo de contato com isso, porque isso até é prejudicial para sua vida. Você ter alguém que supostamente era um amigo e deveria ser um amigo, mas que te zomba e zomba aquilo que você defende. Aí obviamente que amigos bagunçam um com o outro, se zoam, mas não passa do ponto de se tornar pessoal e começar a movimentar algo no seu coração em maldade e zombaria. Ao contrário, quer ser feliz? Ao invés de você fazer esses 3 conselhos aqui que a palavra está te dando no primeiro versículo, que é não andar segundo o conselho, não andar nos mesmos caminhos, e nem sentar para compartilhar com os zombadores, o versículo 2 diz, ao contrário de fazer alguma dessas coisas, ou pelo menos uma delas, ou as 3, você tem sua satisfação na lei do Senhor. E nela você medita de dia e de noite. É o oposto. Nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos. Já falamos aqui no devocional, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Então, não faz sentido nós caminharmos no pecado com a desculpa de evangelizar. Ou você resolve a sua vida e depois você prega, ou então você continua parado resolvendo a sua vida, continua trabalhando nas suas fraquezas, continua trabalhando nos seus pecados, continua buscando libertação deles e uma transformação real de vida em você. Aí então você pode tentar um evangelismo ou tentar se aproximar daquilo que os seus amigos, seus conhecidos estão fazendo, para então você evangelizar eles e tentar de alguma forma mostrar a transformação que Cristo fez na sua vida. Esse é o seu prazer, esse tem que ser o nosso prazer, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, ter o nosso prazer na palavra do Senhor e de experimentá-la todos os dias. Esse precisa ser a alegria da sua alma, precisa ser um deleite, precisa ser algo que você se delicia, algo que você lê e diz, nossa, isso é maravilhoso, essa comunhão com Deus, esse contato com a palavra, isso é o que eu quero para a minha vida toda. E aí aqui a palavra vai dizer as promessas que acompanham quem se abstém dos pecados e vive uma vida debaixo da palavra do Senhor, regrada e de acordo com o discernimento da palavra do Senhor. É como uma árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Então a gente vê muito isso, né, de querer prosperar, crescer na vida, conquistar coisas. Quando na verdade a prosperidade que o Evangelho fala não é só uma prosperidade financeira, mas é uma prosperidade no coração, na alma, no espírito, uma prosperidade de sentimentos, de paz de espírito, de alma, de uma paz que excede todo entendimento, de segurança, de estar sempre pleno, sabendo que você tem um Deus poderoso que guarda a sua vida e cuida de você. Então você está sempre seguro, você sempre se sente em paz, você nunca tem medo das más notícias, porque como diz a palavra, o homem de Deus não teme as más notícias. Então, tenha o seu prazer na lei do Senhor, tenha o seu prazer na Bíblia, tenha o seu prazer na palavra. Experimente esse prazer, experimente essa palavra. E aí você vai com certeza, através de absorver, entender os princípios e vivê-los,
sua vida vai começar a decolar, a começar a crescer. Não só financeiramente, porque também vai crescer financeiramente se você entender os princípios, mas você também vai perceber que o seu coração vai estar mais em paz, suas decisões são melhores, o seu convívio com as pessoas melhora, as suas palavras melhoram, a sua conduta em vida melhora. Então, faça isso, se você não fazia ainda. Mas torne isso como uma prática real e verdadeira, uma intenção real e verdadeira, um propósito na vida de viver segundo a palavra. E aí eu tenho certeza que o crescimento, a prosperidade vai vir, como árvore plantada junto aos ribeiros. Dá fruto no tempo certo, não é no seu tempo, não é no meu tempo, mas é no tempo certo. E as suas folhas nunca murcham. Então, é essa vida que transborda no cristão, essa vida que transborda em nós, quando nós estamos plenamente vivendo a palavra do Senhor. Então, esse é o conselho de hoje, essa é a meditação de hoje. Lê esse texto mais algumas vezes, lê em casa, repassa, e como diz a própria palavra, o texto que lemos, medita de dia, medita de noite. Lê o texto de dia, lê o texto de noite, pensa nele ao longo do dia, sabe? Sempre fica repassando o que Deus falou com você, para que isso isso mature dentro de você, e você cresça juntamente com a palavra e a revelação dela. Tá certo? Deus abençoe a sua vida e até amanhã, para o nosso 40º vídeo de devocional. É isso, tamo junto, até amanhã.